Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo aqui, guerreiro, nós vamos analisar aí a derrota do Fluminense por 4-0 para o City, né, Manchester City. Como eu queria, guerreiro, chegar aqui e declarar Fluminense campeão do Mundial de Clubes, mas não deu. A diferença ali é gritante, né, para o Manchester City. É sobre isso que nós vamos falar aqui no canal. Eu assisti vários vídeos aí antes de gravar esse vídeo, né? Por isso que está saindo só hoje, no sábado, né, pela manhã. Assisti várias análises, né, de jornalistas, de técnicos, né, de pessoas especializadas, e eu vou fazer aqui minha própria análise a respeito desse jogo, né? Então, assim, guerreiro, como a gente já tem batido aqui no canal, a diferença entre os times brasileiros e os times europeus são gritantes. E aí nós vamos explicar alguns motivos, né? Eu vi alguns analistas fazendo ali sua análise, mas eu concordo, né, com eles, concordo, mas tem mais outros fatores envolvidos, né, na diferença entre o time brasileiro e o time europeu. Beleza, guerreiro? E é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, né? Vamos começar primeiramente falando do terceiro lugar, como de costume, né? Vamos falar aí sobre o Rory Reds e o Al-Ahly, né? Eu pensei que o Al Reds não ia dar trabalho ali para o Al-Ahly, não. Vamos compartilhar aí na tela com você a nossa tela de trabalho. Então tivemos aí 4-2, né, para o Al-Ahly em cima do Ural Reds, né? Então no primeiro tempo aí tivemos o primeiro gol do Al-Ahly e o segundo gol também. Então o Al-Ahly estava vencendo aí por 2-0 quando começou ali a reação do Ural Reds, que fez ali com o José Kanté aos 43 minutos, né, do primeiro tempo, começou a reação. Já no segundo tempo, tivemos aí o pênalti, né, feito pelo Alexander Skull. Não sei se é assim que se pronuncia, né? E aí o jogo ficou empatado, né? E aí o Al-Ahly começou a sofrer uma pressão do Ural Reds, que poderia ter ficado aí com o terceiro lugar, né? Mas você sabe que prevaleceu aí a experiência, os melhores jogadores, a habilidade, né? O campeão africano 11 vezes, né? Seguidas aí, conseguiu então ficar novamente com o terceiro lugar, né? Já é a quarta vez que o time do Al-Ahly fica com o terceiro lugar. E aí nós tivemos aí os dois últimos gols, né? Dos japoneses. O último aí foi nos acréscimos, né, aos 98 minutos do segundo tempo. E veja aí que o Al Reds deu trabalho, né? Chutou 4 vezes com perigo ao gol, né? Só que o Al Ahly ali sempre mais letal, né? Chutou 7, das 7, 4 entrou, né? Os chutes que foram realmente em direção ao gol, ameaçando o goleiro, foi 15, né? Do Al Ahly. Então o time japonês aí deu pressão, né? No Al Ahly, mas o africano ali, que a gente tem que ficar de olho nesse clube africano aí, tem muito dinheiro, eles têm muito recurso aí. E possivelmente, futuramente, aí vai dar trabalho aí para os clubes brasileiros, assim como o Al Hilal já tem dado, né? O Al Hilal, eu esqueci agora o nome do outro clube lá, né? Saudita, que foi eliminado, né? Então, esses clubes aí têm muito recurso, compra jogador, compra bons técnicos, né? Então, pode dar trabalho aí para o- os clubes brasileiros, né? E agora, finalmente, então, vamos falar aí de Manchester City e Fluminense, né? Então, quando uma grande equipe na europeia vai jogar contra um clube brasileiro, a gente sempre confia que o clube brasileiro dá para vencer essa equipe europeia, né? A gente confia porque os jogadores brasileiros não são jogadores ruins, são bons jogadores, mas o desenvolvimento do futebol, guerreiro, é diferente do time europeu. Por exemplo, o time europeu, ele dificilmente fica
parando o jogo, né? Ele joga o jogo ali. Ele, ele tem uma intensidade maior que a do clube brasileiro, né? O brasileiro, quando ele corre em alguns ritmos, ele cansa rápido, né? Já é do psicológico do brasileiro, mas também é do treinamento do brasileiro, né? Porque o brasileiro, quando vai para a Europa e joga lá, a intensidade, ele consegue acompanhar a intensidade, joga bem, se desenvolve bem, né? Nós tivemos ali jogadores europeus, né? Pelo lado do Fluminense, Marcelo, tivemos ali Felipe Melo, né? Tivemos o Ganso, que foi também para a Europa, né? Então nós temos bons jogadores ali, outros jogadores que jogaram em times europeus, que agora eu não estou lembrado, mas eles sabem a intensidade, né? O europeu não gosta de ficar fazendo falta, repicando o jogo, né? Já o brasileiro ele tem essa mania, né? De repicar o jogo ali, e isso é prejudicial, porque quando vai jogar com um europeu ali, o europeu sempre num ritmo só. Você vê que eles têm um ritmo de jogo, né? Apesar de ser veloz em alguns momentos, em outros momentos eles têm um ritmo ali mais avançado do que o brasileiro. Às vezes o Brasil, quando eu assisto o jogo da seleção brasileira, eu fico agoniado, né? Quando o Brasil está com a bola. Porque os caras ficam tocando a bola e caminhando em campo, né? É diferente do europeu. O europeu ele toca a bola também, só que ele toca em velocidade, né? Toca, corre, pega de novo, toca de novo, corre. E o brasileiro não, ele pega aqui, aí para o jogo, bota o pé em cima da bola, aí espera o cara vir, aí tenta o drible, se ele não consegue, ele chuta do lado, aí para de novo, aí pensa ali, aí joga, né? Então esse tipo de futebol, ele é muito bom, mas ele é um pouco ultrapassado, né? Ele é um pouco ultrapassado e a gente vê a diferença aí gritante do que aconteceu aí com o Fluminense, do que aconteceu com o Santos lá no contra o Barcelona, né, no Mundial de Clubes lá onde o Neymar estava jogando. Então a gente vê o ritmo ali é totalmente diferente do europeu. Um segundo ponto, Guerreiro, que a gente observa aí, então, Guerreiro, um segundo ponto aí é que o time europeu, ele tem isso aqui, ó. Dá para o time brasileiro vencer um time europeu? Até que dá, Guerreiro. Mas ele tem que usar de muita estratégia, ter muita tática, né? Trabalhar bem, estudar o time europeu, coisa que o time brasileiro não tem tempo. Ele termina o Campeonato Brasileiro, termina ali a Libertadores, já cai direto no Mundial, né? Então são poucas semanas ali para poder, às vezes não tem nenhuma semana, né? Como aconteceu ali com o Palmeiras quando ficou em quarto lugar. Não tem nenhuma semana para poder estudar o time europeu, né? E aí, o que que eu estou falando disso aqui, né? Recurso, né, Guerreiro? Por exemplo, o Fluminense, o time do Fluminense, se a gente for olhar peça por peça, ele não é nem o time mais completo do futebol brasileiro. O time que tem as melhores peças do futebol brasileiro. Hoje a gente tem dois times aí que têm boas peças no futebol brasileiro e conseguem manter essas peças, né? Por exemplo, o Palmeiras, né? Consegue manter o Abel Ferreira, consegue manter o seu elenco, e nenhum outro time consegue ir lá e arrancar esses jogadores de lá, exceto quando vende, né? Por necessidade, porque tem que vender. E o Flamengo, né? O Flamengo montando uma seleção aí, consegue comprar bons times da América do Sul, então eles têm recurso para isso, né? Por isso que quando você observou que o Palmeiras chegou na final com o Chelsea, foi 2-1 o placar, o Palmeiras deu trabalho para o Chelsea, conseguiu segurar o Chelsea, não tomou uma goleada. Quando você viu ali o Flamengo, né, jogar com o Liverpool, você viu que o gol saiu nos acréscimos, já ali gritante, né, ali a diferença ali de Palmeiras para Fluminense e Santos, né? Palmeiras e Fluminense e Santos e Flamengo, Fluminense e Santos, né? Os caras conseguiram segurar, né? Conseguiram segurar ali o time europeu por um tempo, né? Mas a diferença ainda continua aqui, né? Você olha ali para o Manchester, vamos falar do Manchester City, né? Os caras têm o melhor africano no time, o melhor japonês, o melhor chinês, o melhor europeu, né? De várias partes da Europa, Bélgica, Alemanha. O cara tem o melhor sul-americano, tem o melhor brasileiro, né?
A gente vê que o goleiro lá é brasileiro, Bernardo Silva é brasileiro, ele tem o melhor português, ele consegue, ele tem recurso para, tipo, ver um cara desapontando, despontando, não desapontando não, despontando, né, lá no Sudão. O jogador do Sudão, de repente, virou um fenômeno lá. O cara tem dinheiro para chegar lá e comprar esse jogador e trazer para o time dele, e treinar no time dele. Então, é diferente, né? O brasileiro ele não tem esse dinheiro. Às vezes ele não consegue, nas negociações, nem comprar um jogador na América do Sul. Dá trabalho, né? A gente viu aí a negociação do Flamengo com o De La Cruz, né? A gente viu a negociação do Flamengo aí com os técnicos, né? Ele queria aquele técnico que era do River Plate, né? Que agora me fugiu o nome. Ele queria, mas não consegue trazer, porque o cara, não, eu quero tantos milhões. O Flamengo não consegue pagar. Tem muito dinheiro, mas não consegue pagar. O Flamengo nunca vai, pode ser que, nunca é muito tempo, né? Mas pode ser que isso nunca aconteça, de ter um Pepe Guardiola no banco, né? Aquele técnico ali do Palmeiras foi um achado, né? Que o Palmeiras, porque era um técnico que começou pequeno, quando foi para o Palmeiras era pequeno, não tinha nenhum título de expressão, né? Exceto ali a segunda divisão com o Braga. Foi um achado, né? Um achado. O Jorge Jesus ali no Flamengo foi um achado. Você vê o que trouxeram os outros técnicos europeus, mas o brasileiro não tem aquela paciência, né? De ver se o cara vai dar certo ali. Não aguenta perder um ano seguido, né? Correr risco de rebaixamento, já demite o técnico, né? Às vezes o técnico europeu era até bom, né? Mas não conseguiu vingar. Então nós tivemos vários técnicos aqui no Brasil, mas que não conseguiram vingar. A mesma coisa acontece com o jogador, né? Jogador, a mesma coisa. A gente vê a dificuldade da seleção brasileira em trazer o Ancelotti lá do Real Madrid. Não é que a CBF tem dinheiro, né? A CBF tem dinheiro, dá para trazer qualquer técnico, não dá para pagar qualquer salário. Mas a gente vê a dificuldade, né? Ou os caras não querem vir, ou o brasileiro não tem um recurso para trazer, né? Então a gente tem essa dificuldade, Guerreiro. Então é gritante. O banco de reserva do Manchester City era cara de seleção. O que era mais fraco lá era da seleção de base da Inglaterra. Jogava com o Haaland, o, o garoto lá que entrou, né? Era o mais fraco. Então, eles conseguem ter, né? Os melhores das seleções de cada país, né? O cara tem lá da Holanda, tem lá da Bélgica, tem lá do Japão, tem lá da China, tem do Marrocos. Os melhores jogadores eles conseguem trazer para o time dele. O Brasil vai com o que tem. O time brasileiro que vai para o Mundial, ele não tem nem os melhores jogadores do seu país e nem do continente dele, né? Por exemplo, quem tem os melhores jogadores do seu país hoje é Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro tem também, né? O Grêmio ali com o Luizito Soares, né? Agora, se acontecesse assim, Guerreiro, hipoteticamente, né? Só pensando. Se pegasse, né? Ali, De La Cruz do Flamengo, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, aí pegasse ali um pouco do Palmeiras, né? Rafael Veiga, Piquerez, Gustavo Gomes, Everton no gol, né? Aí pegasse ali mais o Hulk, né? Do Atlético Mineiro, pegasse ali um do São Paulo, pegasse um do Grêmio, e aí montasse uma seleção para jogar contra um time europeu, aí sim você veria jogo, né? Aí pode ser que o time europeu nem aguentasse ali o time brasileiro, né? Mas o brasileiro não tem isso aqui. Fluminense era um clube que os jogadores que já passaram pela Europa já tinham mais idade, né? Que é o Felipe Melo, o Fábio, cara, que sensacional, o cara com 42 anos pegando tudo ainda, né? Se tivesse ali uma assistência mais na zaga, né? Eu comentei aqui nesse vídeo aqui que vai ficar no card, né, a respeito da zaga do futebol brasileiro, né? Então o Fluminense ele sofreu com a zaga. O que mais aconteceu ali com o Fluminense foi sofrer na questão da zaga, né? É claro que os dois primeiros gols foi uma fatalidade, né? Marcelo fez um movimento que não podia fazer ali na frente da grande área, que é uma inversão de bola. Ele teria que tocar para o lado, né? Ele tentou inverter a bola para o outro lado e acabou ali acontecendo um gol aos 46,
aos 40 segundos, né, do primeiro tempo. Mas a gente pensa assim, isso não abateu o Fluminense, isso não tirou o gás do Fluminense, muito pelo contrário, motivou o Fluminense e o Fluminense foi melhor boa parte do primeiro tempo. O Fluminense dominou, né? Mas o que deu o banho de água fria ali foi aquele ataque ali do City, né? Em que a bola bate no Nino, o Nino tentou cortar, né? A bola bateu em cima da perna dele e matou o Fábio, né? Outra fatalidade ali. Então, duas fatalidades no mesmo jogo, aí já joga um balde de água fria em cima dos jogadores, né? Aí o cara já começa a jogar desanimado, porque você tem um gigante, é como se fosse, fazendo uma analogia aqui, né? É como se fosse ali, você vai enfrentar um gigante, e aí de repente você está correndo em direção ao gigante, você pisa o pé numa pedra. Você já correu assim, pisou em cima de uma pedra que machucou o pé? Você desanima, companheiro. Não tem como você vencer. Foi isso que aconteceu com o Fluminense, né? Ele estava motivado, ele ia vencer o gigante. Mas, ao correr, ele pisou com o pé na pedra ali, e aí se machucou. E aí agora o cara fica mais na preocupação, né? O gigante e o machucado no pé, né? Então foi isso que aconteceu ali quando o Fluminense tomou 2 gols, né? Quando ele tomou 2 gols ali, ele passou a se preocupar agora com o placar, não era só mais com o gigante City, né? Ele ficou agora preocupado. Agora são 2 gols para mim reverter, né? Para mim pensar em vencer. Para mim pensar em vencer, eu tenho que fazer 2 gols. E aí no segundo tempo já entrou mais desmotivado, já desorganizou ali, tentando a qualquer custo fazer o placar, já destruiu a tática do Fluminense. Os jogadores já cansados, porque a maioria já tem uma idade, não aguenta aquele ritmo que foi o primeiro tempo. E, por fim, o City entrou motivado a vencer, né? Botou a garotada nova ali que não tem nada a ver com a situação do Fluminense. Queria mostrar algo pro técnico. O cara que era reserva do Haaland entrou e aí quis mostrar serviço, companheiro. Aí fez 2 gols. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí é 4-0 mesmo, né? Poderia ter sido mais se o Fluminense não tivesse aquele goleiro, né? Eu acredito que se fosse outro goleiro, se não fosse o Fábio um monstro, né? O cara destruiu. Toda a carreira do Fábio foi espetacular, então ele pode sentir honra, né, de ter chegado no Mundial, de ter vencido uma Libertadores aos 42 anos. Então o cara é um fenômeno, né? Beleza, guerreiro? Então essa foi a nossa análise, só voltando aqui na tela, né, a respeito do Fluminense, antes de encerrar o vídeo. 4-0 sem nenhuma novidade. E aí tivemos aí apenas 2 chutes, né, com realmente perigo em direção ao gol do Fluminense, né? O Fluminense teve a posse de bola, dominou a partida ali no primeiro tempo, mas representou pouco perigo ali para o nosso goleirão brasileiro Everson, que dominou ali a partida também, né? Já o City aí, 8 vezes botou o Fábio para trabalhar, né? Das 8, 4 realmente entrou, né? Digamos que não foi nem as 4 que entrou aqui, que foi esse chute, né? Porque os outros foram fatalidades aí que aconteceram, né? Mas o City muito superior. Os caras têm uma seleção, né, de jogadores de vários países. Então, não tem como o Fluminense, que não tem nem os melhores jogadores aqui do Brasil, tem um ataque muito bom, mas a zaga é a zaga brasileira que deixa a desejar, né? Já comentado aqui no nosso canal. Então, se você gostou da nossa análise do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal para acompanhar mais vezes aqui a nossa análise do jogo, beleza, guerreiro? Muito obrigado, tivemos aí mais 4 inscritos aqui do canal, né? Para você que já é inscrito há muito tempo, muito obrigado pelo seu apoio, né? Eu vejo aí que vocês sempre estão assistindo nossos vídeos. E aos novos inscritos, né? Muito obrigado pelo apoio, né? Pela inscrição aqui no canal.
E vocês são sensacionais, né? Eu só tenho minha gratidão aí por ter se inscrevido no nosso canal. E convida seus amigos a se inscrever também, para dar apoio aí ao canal do Guerreiro, né? Beleza, Guerreiro? Então, por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.